Olá, pessoal. A nossa videoaula de hoje vai falar sobre a razão, o que é de fato a razão, quais são os seus princípios, suas modalidades mais conhecidas, né, dentro do que nós conhecemos como cultura ocidental, e o que seria o realismo e o idealismo. Num próximo vídeo mais específico, eu vou tratar sobre o que é a razão inata e o que é a razão empírica. Mas esse primeiro vídeo seria para tratar do que é a razão. Bom, antes da gente começar falando do que é a razão, é preciso que a gente entenda a importância de saber o que é a razão. A razão, ela é muito necessária para a gente começar a pensar em todos os outros tipos de conhecimento. Como eles se dão, como nós podemos conhecer, como nós podemos obter saberes, obter valores. Tudo que nós conhecemos, primeiro precisa passar pelo crivo da razão, caso tenha o intuito de ser um conhecimento racional. Então, professora, qual a necessidade da gente, numa disciplina sobre introdução à filosofia, falar sobre razão? Bom, a necessidade é que a razão é um instrumento que vocês precisam, todos nós indivíduos, precisamos aprender a instrumentalizar, a usar a fim de conhecer, a fim de obter conhecimento, a fim de nos mantermos como indivíduos críticos, responsáveis, que se preocupam com o mundo externo e com o mundo interno também. Então essa é a importância da razão. É por isso que antes de vocês chegarem às outras áreas de saberes da filosofia, como eu já falei aqui, moral, política, ciência, etc., primeiro vocês precisam aprender a instrumentalizar a razão. Ou seja, de que forma vocês vão conseguir aprender daqui por diante, não só na filosofia, mas em todas as outras áreas. Tudo bem? Então, para a gente começar, eu vou acompanhando o slide que eu enviei para vocês, tá? Vocês podem assistir a minha aula, ouvir minha aula acompanhando o slide. Tentar fazer tudo muito unido para vocês não ficarem perdidos e para não ter dois conhecimentos separados ou duas informações separadas, tá? A minha aula vai ser a partir do slide. Claro que eu posso falar uma coisa a mais, mas aí vocês anotem, tá? Bom, a palavra razão, ela tem duas origens na antiguidade. Ela tem uma origem grega e ela tem uma origem do latim, que seria mais a região itálica, né? Do latim, que é a região itálica, seria o verbo ratio, que tem o intuito de calcular, reunir, contar, né? Juntar para contar ou ordenar para contar. E no grego, a palavra logos, que seria também o mesmo sentido. Contar, reunir, calcular. Essas duas palavras juntas, como nós conhecemos, elas somadas, formaram o que nós conhecemos como razão. Já na Grécia Antiga, os filósofos já usavam esse termo, que era ratio, de raciocinar, ou ratio, de razão, de calcular. Pessoal, se tiver barulho do cachorro latindo, é porque eu tô em casa. Meu marido vai cortar isso na edição. Os dois verbos dão origem a essa palavra, né? Contar, reunir, organizar. Ou seja, consequentemente, razão está muito ligada ao modo ordenado, a ordenar algo, né? Sendo assim, razão significa pensar e falar ordenadamente, com medida e proporção. Isso é muito importante, porque essa palavra razão, ela é oriunda, né, de uma palavra do grego que está ligada a contar, calcular proporcionalmente. A questão da proporcionalidade aqui é muito importante. Então, repetindo, razão significa pensar e falar ordenadamente, com medida e proporção, com clareza e de modo compreensível para os outros.
na origem, ela se define como a capacidade intelectual do intelecto, tá? Ou seja, é uma capacidade humana, ok? Dos animais racionais. Aí vem a distinção dos tipos de animais. Dos animais racionais, e aí a biologia também tá envolvida nisso, é uma capacidade do intelecto do homem para pensar e exprimir-se corretamente, né? Exprimir-se de forma clara, para pensar e dizer tais coisas. Ou como as coisas são, para pensar como as coisas são. Antes de falar de fato sobre o que é a razão, sobre suas modalidades, é importante a gente pensar que a razão, desde a Grécia Antiga, ela se opõe a 4 outras atitudes mentais. Então isso é muito importante. A razão sempre será oposta, não esqueçam isso, a razão sempre será oposta a algumas outras atitudes do intelecto, ok? Ou atitudes da mente, do corpo. Eu vou citar essas atitudes. Primeira atitude, o conhecimento ilusório, ou seja, o conhecimento que é adquirido apenas pela aparência das coisas, que não alcança a realidade do que aquilo é realmente. As ilusões criam opiniões vazias, né? Opiniões que variam de pessoa para pessoa e de sociedade para sociedade. Bom, eu posso dar um exemplo. O conhecimento ilusório seria uma tribo numa ilha da Indonésia tem um conhecimento, uma ideia de que o homem mais barrigudo, os homens mais barrigudos, são os mais sábios e os mais poderosos e os que mais têm condição de governar a tribo, tá? Isso aqui é uma informação verídica. Existe uma aldeia, existe uma tribo na Indonésia que o sistema político deles funciona dessa maneira. Esse é o conhecimento que eles têm. É um conhecimento comprovado? É um conhecimento racional, científico, testado por demonstrações? Não. É uma ilusão que eles têm, que eles formularam essa ideia da cabeça deles. É uma ilusão formulada pela opinião. Então, toda vez que a opinião estiver empregada, opinião sobre alguma coisa, uma ideia que um indivíduo tem sobre algo que não se baseia na demonstração, na comprovação, em todos os aspectos da razão que nós vamos falar à frente, isso é um conhecimento ilusório. E isso é determinante oposto à razão. Ok? As emoções, sentimentos e paixões. Desde a Grécia Antiga, uma coisa que era muito clara para os gregos é que não se pode misturar o pensamento racional com as emoções, com os sentimentos e as paixões da carne. Ou seja, estas atitudes do corpo, atitudes da mente, de paixão, sentimento, emoção, elas são cegas, são caóticas, são desordenadas. Ou seja, o contrário da razão, porque a razão ela é ordenada. Ora, a paixão te diz que sim, ora a paixão te diz que não, né? Alguma coisa, a paixão está sempre sendo contraditória, os sentimentos são sempre contraditórios. Se você se move pela emoção, a emoção te conduz por uma coisa que você está vendo, você nem pensa naquilo, e você se emociona, você vai pelo que te moveu, não pelo pensamento. E isso é contrário à razão, né? Como se não soubéssemos o que queremos fazer. Marilena Chauí, ela fala muito isso, de que pelo fato da paixão ser contraditória, dizer uma hora sim, outra hora não, parece que a gente não sabe o que está fazendo, ou que a gente está perdido, ou que a gente estiver sendo conduzido pelos nossos impulsos, né? A razão, ela é vista como uma atividade, uma ação do intelecto e da vontade do ser humano,
ou seja, completamente oposta à paixão. A segunda coisa, que também, a segunda atitude humana, que é contrária à razão, é a crença religiosa, tá? Por quê? A própria Marilena Chauí, o Danilo Marcondes fala isso, que no caso da crença religiosa, a verdade que está contida para a crença religiosa, aquela verdade para a divindade, a verdade, ou seja, a crença, o que está contido na fé, ela vem por uma revelação do divino. Ela chega até o homem por um insight, um momento de iluminação, isso brota no homem. Ou seja, não depende do trabalho, do conhecimento do homem. Não depende da inteligência ou do intelecto. A razão é oposta a qualquer tipo de revelação. Que seja uma revelação religiosa, que seja uma revelação que não tem a ver com religião, mas é de espiritualidade, isso é contrário à razão. Não estou dizendo que as pessoas não possam ter. Eu estou dizendo que a filosofia distingue as duas coisas. O que está relacionado à fé vem sobre revelação. Os homens que possuem fé ou crença em alguma coisa, alguma divindade, em algum ser, eles a possuem pela revelação, porque foram revelados, porque receberam esse instinto. É algo que não se explica, só se tem. Não vem pelo conhecimento, não vem pelo intelecto. Ah, professora, mas a minha fé, ela está ligada ao meu conhecimento. Mas o conhecimento é a posteriori da revelação. A revelação, mas eu primeiro conheci, estudei tal religião, ou seja, tem ali o conhecimento e depois tive uma revelação. Não importa a ordem, importa que a fé, o sentido da fé no indivíduo vem por um ato de revelação. E a razão, como ela depende da ação do homem em conhecer, ela é contrária à revelação. E por último, né, que também está ligada à crença religiosa, mas que é uma outra coisa, é a atitude do êxtase místico. A Marilena Chauí vai chamar disso, êxtase místico. O que seria isso, Camila? O êxtase místico, muito X para confundir. O êxtase místico é quando o indivíduo se sente incorporado ou possuído por um espírito, ou uma divindade, ou um santo, qualquer tipo de ser o possui. Ou seja, há um êxtase, há uma dominação, há uma espécie de transe que em nada é racional, que em nada depende do intelecto. Mais uma vez, depende da revelação, depende da espiritualidade e não da intelectualidade, não depende da mente humana. Aí eu vou ler aqui para vocês esse trechinho. O êxtase místico depende, acredita, no qual o espírito acredita entrar em relação direta com o ser divino e participar dele sem nenhuma intervenção do intelecto e da inteligência nem da vontade. Pelo contrário, o êxtase místico exige um estado de abandono, de rompimento com a atividade intelectual. E a gente tem que chamar atenção para isso, que uma das características para que aconteça o êxtase místico é que o indivíduo abandone a sua intelectualidade, ou seja, que ele se coloque ali totalmente disposto, né? Que ele abandone o controle da situação. Quem nunca ouviu esse termo em filmes, né? Para você entrar num transe, para você entrar num estado de espírito ou enfim, de possessão e etc. Você precisa abandonar o controle do intelecto. Para fazer uma hipnose, você precisa abandonar o controle que você tem sobre o seu intelecto. Essa é a quarta atividade humana, atividade mental, que é na verdade a atividade do homem, né? Que é contrária à razão. Tudo bem? Então nós falamos de 4 atividades humanas, 4 atividades mentais, atitudes mentais que são contrárias à razão, né? O conhecimento ilusório, as emoções e paixões, né? Que é a mesma coisa, emoções, paixões, sentimentos, e as crenças religiosas, e por último o êxtase místico. Professora, não faz muito sentido para os nossos dias, mas fazia muito para os gregos, porque era uma prática muito comum na Grécia Antiga,
obter qualquer tipo de conhecimento, informação sobre vitórias, guerras, mortes e etc. a partir de um transe espiritual. Um oráculo entrava em transe e trazia informações. Mas isso aí é informações extra. Bom, todo conhecimento racional, perante a filosofia, ele tem alguns princípios. Ou seja, para você perceber se o uso da razão ela está sendo usada da maneira adequada, você precisa observar se ela segue estes princípios. Ou seja, essas regras que eu vou falar aqui para vocês agora e que tá aí no slide, tá bom? O princípio da identidade, ok? É o primeiro princípio. Por quê? O princípio da identidade é a condição do pensamento e sem ele não podemos pensar. Ou seja, para que haja um pensamento sobre algum objeto, alguma ideia, algum valor, a primeira coisa é que este pensamento tem uma identidade. Como assim, professora? Para a gente pensar no que é a garrafa de água, para a gente pensar em garrafa d'água, ou conjecturar a utilidade da garrafa d'água, primeiro a gente precisa saber o que é isso aqui, qual é a identidade disso aqui. Isso aqui é uma garrafa de água, certo? Então, primeiro princípio da razão é que todo pensamento racional, ele precisa partir da identidade do objeto. E não pode ser uma identidade fluida. O objeto tem que ter uma identidade, qualquer que seja ela. Ele precisa ter uma. Vou ler aqui para vocês ver se fica mais claro o que eu estou querendo dizer. O princípio da identidade é a condição do pensamento e sem ele não podemos pensar. A Marilena Chauí afirma, né? Ele afirma que uma coisa, seja ela qual for, um ser da natureza, um objeto, né? Só pode ser conhecido, eu só posso conhecer essa garrafa, só posso pensar sobre essa garrafa se ela for conservada, se a identidade dela for mantida. Qual a identidade dela? Garrafa. Então a gente precisa, para eu pensar nessa garrafa, primeiro eu preciso obter ela como a identidade dela é. Certo? O princípio da identidade é a condição para que possamos definir as coisas e possamos conhecê-las a partir das suas definições. Então, o primeiro princípio para o pensamento racional é a identidade das coisas, dos objetos, dos seres. Ok? Primeiro princípio. O segundo princípio é o da não contradição. Num enunciado racional, não pode se contradizer. Por exemplo, se garrafa é garrafa, eu não posso dizer uma hora, no mesmo tempo, no mesmo lugar, no mesmo momento, ou universo, ou instante, que garrafa não é mais garrafa. É o princípio da não contradição. Se uma informação sobre um objeto ou uma coisa é contraditória, no mesmo lugar, no mesmo tempo, isso não é racional. Vou ler aqui para vocês. Um enunciado racional, ou seja, uma frase racional, né, não pode se contradizer. Se A, é impossível que ao mesmo tempo e na mesma correlação não seja A. Assim, é impossível que uma árvore diante de mim seja e não seja ao mesmo tempo uma mangueira. Entenderam? Então, pensem comigo. Olha, essa garrafa aqui é uma garrafa, mas não é uma garrafa. Isso é contraditório. Isso é impossível. Isso é irracional. Se isso acontece, isso é irracional. Ok? Esse enunciado, essa frase é irracional. E aí a gente tem um princípio do terceiro excluído, que é mais simples ainda. O princípio do terceiro excluído para o enunciado racional é o seguinte: uma coisa, ela só pode ser uma ou outra. Ela não pode ser uma terceira coisa. Professora, a senhora está se embolando. Eu vou ler aqui. Vou tentar citar para vocês. Princípio do terceiro excluído, cujo enunciado é A, E ou X ou Y. Ou seja, isto aqui ou é garrafa
ou é lapiseira, certo? E não há uma terceira possibilidade. Por exemplo, ou este é Sócrates ou não é Sócrates. Ou faremos a guerra ou faremos a paz. Este princípio define a decisão de um dilema, ou isto ou aquilo, no qual as duas alternativas são possíveis, cuja solução exige que apenas uma delas seja verdadeira. Mas, professora, não há possibilidade de uma coisa, nós olharmos para uma coisa e identificarmos ela como outras, como pensar, olha, essa fruta, será que essa fruta é banana ou maçã? Ou manga? O que o princípio do terceiro excluído quer dizer é que, dentre todas as possibilidades que ela poderia ser, somente, ou seja, a terceira opção, as outras opções são falsas. Você tem que analisar que, dentre todas, muitas possibilidades, ele não pode ser todas. Essa fruta só pode ser uma. Ok? Ela só pode ser maracujá. Então, professora, mas isso aqui, essa afirmação pode ser várias coisas. Então, essa afirmação não é racional. Professora, eu estou vendo este maracujá como uma manga ou, ao mesmo tempo, como uma jaca. Essa não é uma frase racional. Essa pode ser uma frase ilusória, pode ser uma frase religiosa, pode ser uma frase espiritualizada, pode ser uma alucinação, pode ser várias coisas, pode ser opinião, mas ela não é uma frase racional. E por último, o princípio da razão suficiente, que seria isso? Que afirma que tudo o que existe e tudo o que acontece tem uma razão, tem uma causa, algo gerou aquilo, nada surge do nada, né? Uma causa ou razão para existir ou para acontecer, e que tal razão, causa ou motivo pode ser conhecida pela nossa razão. Ou seja, o quarto princípio é que todas as coisas, até o chamado princípio da causalidade, que todas as coisas têm uma razão de existir. Esse objeto tem uma razão de existir, tem uma causa para ele. Fizeram ele por uma causa, tá? Não existe algo que não tenha uma causa. E ele pode ser entendido, a gente pode compreender o que ele é, o que ele faz, através da nossa racionalidade. Beleza? Esses são os princípios da razão. É importante a gente pensar que esses princípios da razão, eles têm algumas características, tá? Quais são as características desses princípios que nós acabamos de falar? Primeiro, não possuem conteúdo determinado. A razão, os princípios da razão, de não contrariedade, de terceiro excluído, ou o princípio da razão, da causalidade, né? O princípio da identidade, eles não possuem conteúdo determinado, pois são formas. Esses princípios são a forma de obter o conhecimento sobre alguma coisa. São as formas de elaborar uma frase racional. Indicam como as coisas devem ser pensadas. Esses princípios nos mostram o caminho para pensar as coisas, mas não nos dizem quais são e nem os conteúdos que devemos pensar. Se devemos pensar X ou Y, o que você deve pensar sobre algo. Ele te diz como chegar ao pensamento. Quais são os princípios que você deve usar. Possuem validade universal, isto é, onde houver razão, em todo o tempo e em todo lugar, tais princípios, esses princípios que eu acabei de falar, são verdadeiros e empregados por todos os humanos e obedecidos por todas as coisas, tá? E são necessários, isto é, indispensáveis para as coisas. Os fatos e acontecimentos indicam que algo é assim e não pode ser de outra maneira, ou seja, necessário significa que é impossível que não seja dessa maneira que se possa
ser de outra. Ou seja, esses princípios que nós falamos, eles são necessários. Não há como uma frase, um pensamento racional não utilizar esses princípios, porque os princípios são necessários. Tudo isso está no slide, gente. Bom, ainda sobre o que é a razão, os seus aspectos e suas características, a gente vai encerrar com as modalidades da atividade racional. Quais são os tipos de atividade racional? De que forma que ela pode acontecer, a atividade racional de pensamento? Bom, a filosofia, tradicionalmente, a filosofia ocidental, tradicionalmente, distingue duas grandes modalidades de atividade racional. Uma realizada uma que acontece pela razão subjetiva e pelo sujeito do conhecimento, né, a intuição, e o raciocínio, ou seja, então vamos lá, com calma. Primeiro, existe o tipo de razão subjetiva ou pelo sujeito do conhecimento. Como assim, Camila? Existe um tipo de pensamento que ele está proposto nas coisas e existe o tipo de pensamento racional, tá, gente? Sempre lembrando, racional, que ele é fruto da ação do homem. Eu vou explicar. Então, vamos lá. A intuição, ela é como se ela estivesse proposta. Ela vem para o indivíduo, né? O indivíduo a percebe muito rapidamente, mas não depende necessariamente da ação do indivíduo elaborar conjecturas para chegar a uma intuição. A intuição, ela consiste num único ato do espírito que dá de uma só vez, capta por inteiro e completamente o que é o objeto. Então, por exemplo, né, eu tenho conhecimentos pré-determinados sobre o que é isto aqui. Eu já tenho alguns conhecimentos, tá? Eu posso nunca ter posto a mão, eu posso nunca ter mexido exatamente neste fone, eu posso nunca ter usado este utensílio, mas eu já tenho alguns conhecimentos pré-determinados de objetos parecidos. Então, digamos que eu imediatamente vi este objeto, eu olhei para as suas características como um insight, sem precisar elaborar ou me questionar ou propor questões sobre esse objeto. Como um insight, eu olho para ele e de repente me vem o seguinte pensamento: nossa, é um fone. Tem uma intuição de que é um fone. Esse pode ser um pensamento racional, ok? É óbvio que ele deve ser verificado, mas esse pode ser um pensamento racional, ok? Que no caso seria a razão subjetiva. Não sou eu quem estou promovendo comprovações sobre isso aqui. Isso aqui se mostrou para mim com as suas características que é um fone. Eu não propus questões, olha, o que será isso? Isso se parece, olha, isso é cinza. Isso tem uma haste de metal. Eu não propus nada disso. Eu olhei para ele e ele já se propôs para mim como algo familiar. Então eu tenho um insight, olha, isso é um fone, uma intuição, ok? Os psicólogos chamam intuição de insight. Mas a intuição, ela é uma razão subjetiva. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Não um conhecimento exercido pelo sujeito, elaborado pelo sujeito, buscado pelo sujeito. A intuição é uma visão direta e imediata do objeto. Tiver uma visão direta dele, imediata do objeto, do conhecimento. Esse aqui é meu objeto de conhecimento, é isso que eu quero conhecer, tá? Um contato direto e imediato com ele, sem necessidade de provas ou demonstrações para saber o que acontece. Se eu ainda não coloquei isso aqui em teste, eu não questionei sobre isso, eu não provei, eu não coloquei na cabeça, eu não liguei, eu não testei para saber o que de fato ele faz, o que ele é, mas eu só olhei e as características me refletiram algo familiar,
As características me refletiram outras informações que eu já conheço, sem teste. Eu decidi, isso aqui é um fone, isso é uma intuição. Por exemplo, quando a gente está assistindo House, né? Quem já viu House, o paciente chega lá com seus sintomas, suas características, todo o seu quadro, seu histórico, o meio ambiente onde ele vive. House junta a equipe ali e cada um conjectura. Não, tem esse sintoma, tem aquele sintoma, tem outro sintoma. É isso. Ainda não foi testado, ainda não exigiu comprovação. Depois de conjecturar, de dar um diagnóstico, e aí o diagnóstico é um pensamento racional de intuição. É um pensamento racional subjetivo. Foi uma espécie de insight que um dos personagens teve ou que o próprio Dr. House teve. Ok, não fez teste, não tem comprovação, não fez exame. Depois, fazendo exames, aí já quando se chega a uma conclusão por exames, por testes, por comprovação, já não é intuição. Aí houve um método, né, de conhecimento exercido pelo sujeito, que nós vamos chamar de, né, razão discursiva. É diferente da razão intuitiva. É a razão que necessita de comprovações, testes, tá? Então, vamos lá. Quais são os tipos de atividade racional? Quais são os tipos de formas de pensar? Né? Os dois tipos, as duas modalidades. Primeiro, intuitiva. É aquela mais simples. É aquela que acontece de imediato. É aquela que não usa e nem requer testes, comprovações ou demonstrações. Ela é imediata. Você usa os conhecimentos poucos que você tem e você olha para o objeto te dá características sobre ele, você intui aquilo. Esse é um pensamento. Agora, o outro pensamento racional, outra forma de pensamento racional, que também está no slide de vocês, a gente vai caracterizar como a razão discursiva. Ela precisa do quê? Primeiro ponto. Ela precisa da demonstração, ela precisa do teste e da comprovação, tá? Dentro da razão discursiva, dentro dessa forma de pensamento que exige comprovação, exige teste, exige demonstrações e que ela acontece por um processo que o sujeito realiza, nós temos 3 tipos de pensamento racional discursivo, 3 tipos de razões discursivas. O primeiro deles é a dedução, quando você deduz algo. A dedução, ela consiste em partir de uma verdade que já é conhecida, seja por intuição, aí a gente, pronto, já usou a intuição, né? Seja por uma demonstração anterior e que funciona como um princípio geral, a qual toda a resposta vai se subordinar. Volta ao exemplo do House. Primeiro, o House dá um diagnóstico, ou a equipe dele, por intuição, sem fazer testes, só pela característica dos sintomas da doença, pelos sintomas do paciente, o médico vai e dá um diagnóstico. Ponto. Houve ali um pensamento racional intuitivo. Em decorrência disso, em continuidade, vai haver um outro pensamento racional, tá? Esse paciente vai ser levado para testes, para exames, para comprovações, tá? Houve a comprovação, houve teste, houve análise daquele teste, começa um outro processo de pensamento racional chamado dedução. E como a dedução se dá? Como que ela acontece? A partir do momento, né, que a gente pega uma verdade geral, uma ideia geral. Por exemplo, vamos ter no exemplo do House, né? O House tá lá procurando o sintoma de uma doença, teve uma intuição e acha que a doença foi causada pela urina do rato, pela leptospirose. Então, ele pega, fez testes, tá? Fez testes.
Ok, tem um conhecimento geral. Urina de rato causa leptospirose. Urina de rato causou leptospirose em outros pacientes e nos outros pacientes, num geral, deu tais e tais e tais sintomas. E aí você traz do geral para o particular e você vai olhar se naquele caso do individual, daquele paciente, as características dele são similares às características de leptospirose, tá? Leptospirose tá aqui. Existe um conhecimento geral sobre o que é a leptospirose. Aí você pega aquele conhecimento geral e você vai trazendo para o individual. Isso é dedução. Em outras palavras, na dedução, parte-se de uma verdade já conhecida para demonstrar que ela se aplica a todos os casos particulares e iguais. Por isso se diz que a dedução vai do geral para o particular, ou do universal para o individual. Ficou claro? Eu vou tentar dar um exemplo para vocês. Eu acho que eu anotei aqui. Tá. O exemplo. Vou dar um exemplo. Olha, um matemático. Ele parte de um conhecimento básico que ele tem, né? Que o triângulo, como uma figura geométrica, ela tem os ângulos, ele tem os ângulos internos somados são iguais à soma de dois ângulos retos, ou seja, 180. É isso mesmo, né, gente? Acho que é isso. Muito tempo que eu não vejo matemática, mas acho que é isso. Vamos lá. Então, sabe-se que um triângulo... Quais são as características do triângulo? Geral. Todo mundo sabe. Isso é um conhecimento que está posto, que outros cientistas descobriram. O triângulo é uma figura geométrica que possui 3 lados e que a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Ele pode ser de qualquer formato, mas essa é uma regra geral para todos os triângulos. A soma dos ângulos internos tem que dar 180, ok? Essa é uma regra geral. Aí, para descobrir se uma coisa é ou não um triângulo, eu vou pegar aquela regra geral e eu vou aplicá-la a um indivíduo particular, que é uma figura geométrica que eu estou em dúvida se é triângulo ou não. Ou seja, eu parti do geral para o particular. Eu deduzi que, vamos dar um exemplo, a figura que esse pregador de roupa, tava estendendo roupa, gente, que esse pregador de roupa forma é um triângulo. Como que eu vou deduzir isso? Como que eu deduzo isso? Olha, vamos fingir que isso aqui é um triângulo, tá, gente? Um triângulo, ele precisa ter a soma dos ângulos internos fazendo 80 graus, somando 80 graus. Então, eu vou medir o ângulo desse aqui pra ver se a soma dos ângulos internos dele dão 180. Vou fazer esse teste. Eu vou testar, eu vou medir. Vou pegar um compasso e vou medir o ângulo interno superior, o ângulo interno superior, o ângulo interno, finge que tá reto, tá, gente? Vou medir o ângulo interno aqui, o ângulo interno. Somei. Deu 180? Então eu sei, por um princípio geral, que este aqui, eu deduzi que ele é um triângulo. Eu fiz testes, eu fiz demonstrações para as pessoas. Quem tá com dúvida, eu posso explicar? Vou explicar. Olha, vou te comprovar. Vou somar, pego o compasso, somo os ângulos, meço. Vou lá, pego o transferidor. Deu 180? Pronto. Eu tenho uma resposta racional. Isso aqui, que não... Esse outro pregador de roupa, que finge que tá reto aqui. Vamos fingir, tá? Ele é um triângulo. Entenderam? Olha, eu tenho um método dedutivo. Vou pegar maracujá, não, já peguei maracujá. Vou pegar um limão. Tem um método dedutivo. Eu sei, uma informação geral, que uma fruta, limão é fruta, né? Uma fruta cítrica, verde, pequena, geralmente é limão.
Geralmente, eu vou olhar para esse caso em particular, vou ver, ele é pequeno, que é a informação que eu já tenho anterior, ele é verde, ele tem cheiro, o cheiro do, que eu já sei que é cheiro de limão, ele tem esse cheiro, então eu deduzo que ele é limão. E aí eu não posso ficar só na dedução, na ideia, eu preciso comprovar. Para ser um pensamento racional, eu preciso comprovar. Então, de que forma eu cheguei a esta conclusão racional? Pela ideia, eu deduzi e eu comprovei. Eu abro a faca, parto, cheiro, tiro o caldo, bebo e vou comprovar, vou demonstrar a todos que é limão. Então, essa afirmação de que é limão, ela foi induzida, desculpa, usei o termo errado, corrigindo, ela foi deduzida por uma informação geral que eu tenho, eu trouxe para o particular, eu testei se ele tem as características de limão, abri, bebi o caldo, eu sei, existe uma informação geral que caldo de limão é assim, assim, assim. Eu abri, testei e tem essas características. Pronto, isso aqui é um limão, essa é a informação racional. Logo, uma informação racional, discursiva, ela precisa do teste, da comprovação e da demonstração. Eu preciso demonstrar para os outros que isso é um limão. Beleza? Para poder afirmar categoricamente que isso aqui é um limão. Senão eu não posso afirmar que isso aqui é um limão. Uma outra forma de pensamento racional discursivo é a abdução. Como assim? Não, antes da abdução, a indução. Agora sim, indução. Indução. Antes era dedução. Agora é indução, tá? A indução, ela acontece no movimento contrário. Como assim, Camila? Exatamente, no movimento contrário. Ela realiza o caminho inverso da dedução. Com a indução, nós partimos de casos menores, de casos particulares e semelhantes, e procuramos a lei geral, a definição geral, ou a teoria geral, que explica e subordina todos esses casos particulares. A definição ou a teoria são obtidas no ponto final do percurso. Ou seja, como assim, Camila? Bom, vamos dar um exemplo, para ficar claro para vocês. Nós colocamos a água no fogo e observamos que quando ela ferve, quando chega a uma certa temperatura, aquele líquido evapora, vira vapor, ele some, tá? Fiz isso, é um teste particular, fiz com água. Depois eu fiz esse teste com leite. Depois eu faço esse mesmo teste com outros líquidos. Faço com suco, eu faço com remédio, eu faço com qualquer líquido. E aí, depois de fazer ele várias vezes esse teste, ou seja, fazendo o movimento contrário, o teste está vindo primeiro e não por último. Depois de fazer o teste com vários casos particulares que são semelhantes. Qual a semelhança entre eles? Todos são líquidos, todos estão sendo colocados a uma certa temperatura, alta, e aí eu vou induzir uma resposta racional. Ora, que resposta é essa? Líquidos submetidos a uma certa temperatura de calor evaporam. Pronto, eu tenho aqui uma conclusão racional. Eu obtive uma resposta, uma conclusão. A conclusão, ela é o resultado de toda a indução. Então, retomando, a dedução é quando você pega um caso geral para usar as características do geral para testar o particular. A indução é quando você pega caso particular, outro caso particular, outro caso particular. Lembrando, existe regra para isso, gente. Qual a regra, professora? No caso da indução, tem que ser casos semelhantes, peguei só líquidos.
tem que ser colocados na mesma circunstância. Qual circunstância? Alta temperatura. Então tem regra, não é pegar, eu vou pegar agora um líquido e eu vou, isso é um caso particular, e depois eu pego um sólido e coloco no calor, ou então eu pego um líquido e coloco no congelador. São condições diferentes. Qual a regra? Usar as mesmas condições, os mesmos produtos ao mesmo tempo para fazer a testagem. E aí eu testo e concluo que todos os líquidos expostos a uma certa temperatura evaporam. Entenderam? Bom, eu coloquei até aqui no slide. A dedução e a indução são conhecidas com o nome de inferência. Fulano inferiu o quê? O que é inferir, professora? É quando se chega a uma determinada conclusão, tá? Se chega a uma determinada conclusão sobre alguma coisa com base em outra já conhecida. Tanto na dedução quanto na indução, o processo que eu utilizei, ele necessitou de comprovação, de teste e de informações prévias, de conhecimentos anteriores. Então, para inferir, é preciso pegar conhecimentos anteriores e testá-los e aplicar ao seu objeto. Uma coisa com base em outra conhecida. Na dedução, no caso dado X, é uma definição ou teoria, eu infiro, concluo A, B, C e D. Os casos... É, isso mesmo. A, B, C e D, os casos particulares. Na indução, os dados A, B, C e D, eu infiro X. Vou reformular a frase, olha só. Na dedução, eu pego o dado geral, a informação geral, tá? Geral. Uma definição, uma teoria, uma ideia, e eu infiro, ou seja, concluo. O caso A, o caso B, o caso C, o caso D. O exemplo da leptospirose. Eu pego uma informação grande e eu vou criar uma teoria para A, para B, para C, para D. O paciente A, o paciente B, o paciente C que vier com aquelas características, eu já sei que ele vai ter o quê? Leptospirose, que é uma informação geral. Agora, na dedução, na indução, os dados de A, B, C, os dados da água, do leite, do remédio, do suco, eu infiro, eu concluo a partir deles que todo líquido posto sobre tais condições evapora. Ficou claro, pessoal? Espero que sim. Aí tem uma terceira razão discursiva, mas ela não é muito utilizada. Ela foi criada por um filósofo inglês chamado Peirce, ou Percy, enfim, acho que é Percy, em inglês, que é uma modalidade que foi criada por ele e que considera que essa terceira modalidade de inferência, também de inferência, ou seja, que parte de um ponto para concluir outro, parte de um conhecimento para concluir outro, isso é inferência, inferir. Modalidade de inferência possível, apesar de não exigir demonstração. Segundo ele, é um tipo de intuição que não se dá só de uma vez, indo de passo a passo para chegar a uma conclusão pela interpretação racional de sinais, indícios e signos. E aí ele dá um exemplo. Nos contos policiais, quando os detetives ou investigadores estão investigando um caso, eles usam o quê? Tem uma intuição, e aí eles vão atrás, descobrem um indício, tá? Não necessitando de comprovar aquele indício, mas ele recolhe os indícios, os sinais que ele já conhece, e ele vai somando isso, ele vai juntando essas características, essas pistas que ele vai pegando pelo caminho, esse investigador, para concluir uma resposta. Lembrando, neste caso, segundo Percy, não é necessário demonstração. Para um investigador, nesse caso, da abdução,
não é preciso fazer testes. Geralmente o investigador não consegue testar a teoria dele. Ele vai pegando sinais do que ele está acreditando, ele vai seguindo esses sinais para obter uma resposta. Mas na filosofia, esse método não é muito utilizado, assim. Só para vocês saberem que ele existe, ok? Que é o método da abdução, não necessitando de testes ou provas. Você só vai colhendo sinais, indícios que o próprio objeto está te mostrando. Ou seja, é como se fosse uma intuição, só que ao invés de você ter um insight na hora, você olhar e ter a resposta na hora, porque o objeto está te mostrando, você vai dando tempo ao tempo, ao longo do percurso, com a ajuda dos sinais, com a ajuda dos indícios, com a ajuda das pistas, você tem um insight, beleza? De um modo geral, disse que a indução e a abdução são procedimentos racionais que empregamos para a aquisição de conhecimentos, enquanto que a dedução é o procedimento racional que empregamos para verificar e comprovar a verdade de um conhecimento já adquirido. Entenderam? Lembrando, todas essas modalidades possuem um sistema, uma forma de usar, possuem regras. Se tais regras não forem respeitadas, as conclusões são consideradas falsas. Ou seja, repetindo aqui, só resumindo para vocês, a filosofia entende que a indução, você induzir uma coisa, você pegar, né, como eu dei o exemplo, deixa eu voltar aqui. Você pegar o exemplo do individual para o geral, a indução, né? Quando você pega vários exemplos da água fervendo, do leite fervendo, do suco fervendo, do refrigerante fervendo, para o geral, segundo a filosofia, esse é um processo para você obter conhecimento, é um processo de aquisição, tá? Só para obter. E também o da abdução, quando você vai obtendo sinais e indícios ao longo do caminho e você tem um insight sobre aquilo. Nisso você teve a aquisição de um conhecimento. Agora, quando você pega um exemplo geral para testar o individual, para ver se o individual se aplica ao geral, esse é um exemplo de testagem, de demonstração. É um exemplo... perdi a página aqui. É um exemplo de verificação, tá bom? Isso os cientistas usam muito. Na verdade, nós, seres humanos, deveríamos usar mais isso. Para além da ciência, da biologia, para além do espaço acadêmico. Nós deveríamos, como indivíduos, fazer mais isso. Até para passarmos notícias, até para informarmos as pessoas sobre as coisas, até para acreditarmos em algo, né? Fazer um procedimento de testagem das coisas. E agora a gente vai para a diferença entre realismo e idealismo. O slide aqui está bem completo, mas eu vou resumir aqui no vídeo para vocês, porque esse vídeo já está muito extenso. O realismo são duas correntes de filósofos, tá? Duas correntes de filósofos. Alguns filósofos acreditam que o mundo real, o mundo externo, os objetos, eles são o que são. Então isso é realismo. O objeto, isso aqui, o que ele se mostra é o que ele é, uma caneta, uma lapiseira, se mostra com essas características. Já os idealistas acreditam que o que nós vemos desse objeto é o que as nossas ideias pensam sobre este objeto, tá? Aí lembrem lá da caverna de Platão. Vou ler aqui um trecho. Há filósofos, porém, que diferenciam realidade e conhecimento racional que delas temos. Eles dizem que, embora a realidade externa exista em si mesma, só podemos conhecê-la de tal modo, né, de tal modo como as nossas ideias a formulam e organizam, e não como elas seriam em si mesma. Não podemos dizer se a realidade exterior é racional em si,
se isso aqui ela é o que é em si. Eu não posso afirmar com certeza para os idealistas. Para os idealistas, o que eu posso afirmar é que nas minhas ideias, nos meus conceitos, que eu penso a partir da minha criação, do que este mundo me diz, isso aqui é uma lapiseira. Essa é a diferença entre realismo e idealismo. São duas correntes filosóficas sobre a razão. Se ela é sobre o mundo, né? Sobre o mundo racional, as coisas aparentes, o mundo externo, a razão, ela é realista ou ela é idealista? Aí fica ao critério de vocês, depois que conhecerem essas duas teorias, decidirem a respeito disso. Se a razão ao nosso redor, os nossos objetos, o mundo exterior, ele é realista ou a nossa razão, o que nós pensamos sobre os objetos é idealista. Lembrando, essas duas correntes estão se preocupando em como nós pensamos sobre os objetos externos. No próximo vídeo eu vou falar sobre inatismo ou empirismo. São duas correntes também filosóficas, mas que tratam da forma de obter o conhecimento, que tratam da forma de como a nossa razão é adquirida, tá? Ela é inata, nós nascemos com ela, ou ela é adquirida com o tempo, através de experiências. Na próxima videoaula eu vou falar sobre isso. Por enquanto, é só.